Olá, bom dia, como vocês estão? Bom, a nossa aula de hoje é sobre motivos que faz você não ter resultados ali na marcação. Você tá com dificuldade na marcação, no mapeamento. Hoje a gente vai estar falando sobre as formas de mapeamento para você identificar. Porque muitas vezes a gente fica presa em uma forma de mapeamento e aprende apenas aquilo, né? E fica, eu não consigo e não vou mais fazer marcação. Muitas pessoas acabam desistindo. Então hoje eu vou estar falando várias formas de mapeamento, o porquê que você está com dificuldade em certa coisa ali no mapeamento específico. Então a gente vai falar de todas as formas de mapeamento aqui hoje. E além dessas formas, a gente também vai estar falando sobre as suas dificuldades. Ok? Então vamos lá, gente. Eu peguei aqui minha apostila porque eu vou usar ela como base para vocês entenderem melhor todo o ensinamento, né? Então vamos lá. Bom, a marcação, ela tem várias formas de marcação, né? O porquê que você está tendo dificuldade, não está conseguindo fazer marcação em base nisso, tá? Em base nas formas de marcação. Bom, primeiramente, tem a marcação à mão livre, né? Que a gente conhece a marcação à mão livre com o lápis hematográfico. Eu indico o lápis hematográfico da Mitsubishi. Não vou falar muito agora sobre isso, agora a gente vai estar falando mais sobre o mapeamento à mão livre. Outro mapeamento à mão livre tem mapeamento com a caneta em gel, tem mapeamento com a caneta preta, branca, rosa, né? Todas as formas. E também tem a marcação com as linhas, né? A marcação com as linhas. A gente utiliza ali para fazer a marcação. E tem também o uso ali do lado, da lateral da marcação, que é o a gente passa onde que a gente vai estar removendo, né? Então a gente já está falando sobre todas essas formas, o porquê que você está tendo dificuldade, o porquê que você não consegue fazer a marcação. Tá bom? Então a gente vai estar falando no geral mesmo, essa aula vai ser incrível. Eu espero que você preste muita atenção, porque realmente vai ajudar bastante. Bom dia, né, gente? Para quem tá chegando aqui agora, já vai mandando para sua amiga que é design de sobrancelha, que também precisa desse conhecimento, tá sofrendo com dificuldade na marcação. Essa aula vai ser para você. Essa aula é conteúdo de curso, hein? Mas eu estou passando aqui de forma totalmente gratuita para vocês que estão nesse horário aqui comigo, privilegiados, para poderem assistir aqui ao vivo comigo. Gente, todas as formas de marcação eu falei aqui, mas eu irei reforçar, tá bom? O porquê que eu consigo aplicar todas as formas de marcação? Porque a minha prioridade é ensinar. Você, como profissional, não tem necessidade ali de estar colocando todas as formas de marcação. Mas quando, com o passar do tempo, você vai estudando, se caso você queira ser uma mentora futuramente, eu indico sim você saber fazer todas as formas ali de mapeamento. Porque às vezes a sua aluna ela vai ter dificuldade em uma técnica e aí na outra ela vai ter facilidade, entende? Então a gente saber vincular todas essas formas de mapeamento, ele é preciso para mentoras. Então se você tem em mente ali de ser uma professora, né, ensinar como eu, é interessante sim você aprender todas essas formas de marcação que eu falei aqui e vou reforçar agora, tá? Então é interessante. Vamos lá, gente. Vamos começar com o mapeamento à mão livre com o lápis. O mapeamento à mão livre com lápis eu indico da Mitsubishi porque ele é um lápis que dá para você apontar com facilidade e ele consegue ficar bem fino e pigmenta com facilidade. A gente consegue fazer o mapeamento tanto ali à mão livre, tanto a finalização com lápis hematográfico com essa marca aqui que eu acho muito bacana. O mapeamento à mão livre, gente, o porquê que você tem dificuldade de mapeamento à mão livre? Porque às vezes você só faz o desenho e não verifica depois se está certo. Por exemplo, eu sempre indico, pessoas que trabalham com mapeamento à mão livre, pega depois o parquímetro, faz a medição, faz ali a ligação entre os pontos, a ligação entre as alturas, para ver se está batendo, porque vai que essa altura aqui, ela tá diferente dessa, aqui também tá diferente, o tamanho da sobrancelha, da distância aqui que você desenhou tá diferente, o corpo, né, da sobrancelha, a distância aqui, ó, das alturas, né? Então é interessante
Sempre que você fazer qualquer mapeamento à mão livre, sendo no lápis, sendo na caneta, depois verifica. Às vezes nem no olhômetro a gente consegue ter essa certeza, então ali, utilizando o parquímetro, ele vai te trazer essa facilidade. É claro que com o passar do tempo, quanto mais você fazer o design de sobrancelha, só de olhar você vai conseguir saber se tem alguma coisinha errada ali, mas no início é sempre interessante. Essa técnica, eu acho que é uma das técnicas mais complexas ali, eu não indico para iniciantes aplicar, fazer um mapeamento à mão livre, porque de certa forma a pessoa ela precisa ter muita firmeza na mão, a posição ali do alinhamento, né? Então isso é muito interessante. Gente, um ponto que é muito bacana de vocês entenderem que é o esticamento, né? O esticamento para fazer a marcação com lápis dermatográfico é como, ó. Pegou aqui, esticou com esses 2 dedos. Você vai usar esses 2 dedos aqui e você também vai usar o seu dedinho que está utilizando ali na marcação, ó. Esticou, esse dedinho também estica para você fazer a ligação. Lápis dermatográfico, gente, a gente não faz vai e vem como a caneta em gel, né? A gente já teve o nosso workshop que a gente fala exatamente sobre isso, né? Teve uma aula também no meu canal do YouTube que eu expliquei sobre isso, sobre posicionamento, né, da mão. Então é interessante, a lente profissional, essa lente é linda, obrigada! Aí, gente, como que funciona? Em questão da posição da mão. Posição do lápis dermatográfico sempre é 90 graus e o esticamento precisa ser maior. Você precisa esticar bem a sobrancelha. E aí, a caneta em gel, você precisa fazer a posição sem ser 90 graus. Precisa ser inclinado e fazer movimento de vai e vem. Já o do lápis dermatográfico é só vai, né? Então isso é interessante. Lu, eu trabalho apenas com sobrancelha e aqui no estúdio a gente trabalha com cílios também. E cílios, no caso, é a minha sócia, que é minha irmã, a Beatriz Academy, você consegue encontrar ela desse jeito. Bom, o meu canal do YouTube, onde tem várias aulas gratuitas também, inclusive eu sempre subo as minhas aulas ao vivo pra lá também, pra vocês poderem assistir, é Bruna e Sobrancelhas. TikTok, Kawaii, Instagram, eu tô em todas as redes sociais por esse nome, Bruna e Sobrancelhas. É só você pesquisar que você vai encontrar lá, tá bom? E tem essa forma, né, de mapeamento que vocês viram aqui. Agora, vamos falar aqui sobre o mapeamento, né, da caneta em gel, que a gente já falou um pouquinho, porque é mapeamento à mão livre, né? Então, de toda forma ali, você segue as mesmas etapas. Mas a caneta em gel, gente, o que a gente faz? Além do movimento ser vai e vem, ser inclinado, né? A gente não precisa esticar com tanta firmeza ali. A caneta em gel tem 2 formas de mapeamento, que é aquele mapeamento que eu falei por último, que às vezes algumas ficaram confusas, né? De nunca ter conhecido, porque quase ninguém faz essa técnica, mas ela existe, eu gosto de falar sobre ela também. Que é a técnica o quê? Tudo que tá dentro é o que mantém, tudo que tá fora é o que remove. Ou tudo que tá fora é o que mantém, tudo que tá dentro é o que remove. Bruna, o que é isso? Nossa, agora eu fiquei confusa. Vamos lá. Isso aqui é nada mais nada menos para você entender o que você vai remover de pelinho e o que você vai manter. Onde você vai aplicar rena e onde você não vai aplicar rena. Então, quando você for fazer o mapeamento da caneta, você tem que saber logo no início, onde tem branco, no caso, eu vou aplicar rena. Se eu for aplicar rena, eu não posso tirar pelinhos onde está branco, onde que eu passei ali a minha caneta. Se eu escolhi isso, os pelinhos eu tenho que tirar fora ali da caneta em gel. Ou seja, desenhei aqui, então eu vou tirar embaixo e vou aplicar rena em cima da caneta em gel branca, né? Pode ser qualquer cor, tá? De caneta em gel. E quando a gente escolhe o contrário, a gente vai estar tirando todos os pelinhos onde que está a caneta em gel branca e colocar a rena onde que não tá a caneta em gel, entendeu? Então a rena ela vai alinhar, ou seja, a gente vai pintar toda a região da pálpebra e a região da sobrancelha ela fica intacta. Por que a gente fala tudo que tá dentro é o que mantém, tudo que tá fora é o que remove, né? Aquela frase que eu sempre falo para os meus alunos, mas tipo uma musiquinha. Por que a gente fala isso? Para você entender na hora do alinhamento. Não tem uma microbrush, um palitinho de dente que você envolve no algodão? Aqui, ó, a mesma coisa, né? Peguei o palitinho de dente,
Passei aqui no astringente, peguei aqui um pouquinho de algodão e enrolei, ó. Enrolei, molhei. Mesma coisa que microbrush. Por que a gente escolhe esses dois, ou o palitinho aqui, né, de laranjeira também, que funciona da mesma forma, em vez de ser o cotonete? Por que a gente escolhe esses três, né, no caso? Um desses. Você vai escolher um desses, ou o palitinho de dente envolvido no algodão, tem uns que já vem prontos, né, a microbrush, ou o palitinho de laranjeira envolvido no algodão também, igual eu fiz aqui. Você vai escolher, né, um desses para você fazer o alinhamento. Porque se a caneta ela estiver borrada ali, você vai ficar em dúvida. Será que eu aplico rena aqui? Será que eu tiro o pelinho aqui? Entendeu? Então é interessante. Quando tem a frase, tudo que tá dentro é o que mantém, tudo que tá fora é o que remove, certo? Então onde tiver branco, a gente vai estar aplicando rena. E onde estiver branco, a gente não vai fazer remoção dos pelinhos. Então a parte de fora precisa ser bem alinhada. Não pode ter nada tortinho, sabe? Uma bolinha ali pra fora, porque onde tiver branco, não pode aparecer no final, né? Ou seja, aplicou a rena, tô vendo branco, tá errado. Entendeu? Se eu escolher essa marcação, onde que tá a rena ali, ela tem que tampar toda a marcação. A não ser que eu escolha o contrário, entendeu? A gente não pode aplicar rena onde tá branco, né? Então aí a gente, em vez de limpar a parte de fora, que é essa parte aqui da pálpebra, a gente pode deixar borrado, não tem problema. E aí tudo que tá dentro é o que remove, ou seja, a gente vai alinhar a marcação da parte de dentro. Então aqui tá a sobrancelha, a gente vai limpar aqui. Não tem problema borrar a caneta nessa parte aqui, tá? Então você vai escolher entre um ou outro, que é muito interessante quando você for fazer a marcação. Por isso que muitas pessoas acabam não tendo resultados no acabamento, no alinhamento da rena. Porque, de certa forma, quando vai fazer ali a marcação, deixa borrado, não deixa alinhado, né? Então é interessante que você deixe bem alinhado para você conseguir uma aplicação de rena perfeita. Então, quando você for aplicar a marcação, perceba qual dessas duas você quer. Eu não falo do lápis hematográfico porque o lápis hematográfico é preto, então onde tiver preto é mais fácil você entender que é rena. Por isso que eu falo que a marcação em gel branca, tanto que eu falei esses dias nos meus stories, em uma aula, que a gente falou que a marcação ela pode dificultar. Inclusive essa semana a gente vai lançar uma aula de Reels, também falando exatamente isso que eu estou falando aqui agora, para quem não percebeu, né, para a pessoa conseguir entender. Que às vezes você está fazendo a marcação e pode sentir dificuldade ali na hora da aplicação da rena. Entendeu? Porque o branco, ele dá essa dificuldade. Às vezes você acha, nossa, será que eu aplico rena aqui? Entendeu? Depende se a pessoa também for bem branquinha, por exemplo. Então, o que eu indico quando for utilizar caneta em gel? Em casos ali, para você fazer a epilação, não tem problema nenhum. Mas quando é rena média para pigmentada, rena pigmentada, é casos que precisam de um alinhamento maior e uma caneta branca vai te dificultar no alinhamento. Então, o que a gente indica que você faça? Que você faça esse alinhamento, de certa forma, com mais precisão, né? Então, utilize uma caneta em gel preta, tá? Ou marrom, porque aí você vai ter mais facilidade em saber, aqui eu preciso aplicar rena. É muito mais fácil você enxergar algo ali que está alinhado na cor preta para você aplicar ali a rena, do que for ali a cor branca, entendeu? Porque você fica com dificuldade, será que eu aplico aqui? Será que eu não aplico? Entende? Então, isso aí é muito interessante de você saber que a caneta em gel branca é bacana para você fazer a marcação, não sendo branca, pode ser rosa bebê, por exemplo, tem uma rosa bebê aqui. Só que uma coisa que você tem que entender, deixa eu ver se eu acho ela. Uma coisa que você tem que entender é que qualquer outra cor que ela não esteja, pelo menos com um pouquinho de pigmento branco, você pode sentir dificuldade ali no acabamento. Gente, eu não vou achar, deve estar em outro lugar. Eu tava usando bastante ela, porque aí às vezes a gente faz brow lamination, né? Mas aí, dependendo ali da cor, por exemplo, se for um rosa bebê, dá certo pra você limpar com facilidade. Mas se for uma cor, por exemplo, um azul dessa cor aqui,
um rosa dessa cor aqui, você vai sentir muita dificuldade no alinhamento. Então sempre procure cores pastéis ou branco, que é a melhor assim de todas, né? Então é interessante. Gente, vamos lá. Além dela, tem a marcação com a linha, né? Essa marcação com a linha aqui, que a gente tem para fazer aquela marcação que vem assim, né? Essa marcação com a linha, tem até a foto aqui, deixa eu mostrar. A gente faz esses desenhos aqui, né? Essa marcação deixa eu ver. Aí, chegou pertinho, deu pra ver. Essa marcação com a linha, gente, às vezes você pode sentir dificuldade porque você não entendeu isso daqui, ó. Função, né? A função do mapeamento. A função do mapeamento é para você entender o que é, para que serve, como identificar cada ponto e cada linha. Então, por isso que às vezes você tem dificuldade ali de fazer esses mapeamentos com as linhas, né? Que faz ali com a marcação. Porque você não entendeu por que tem que fazer isso aqui. Para que serve, o que é, entendeu? Já tá aprendendo passo a passo. E quando a gente aprende passo a passo, o problema disso é porque a gente tem várias sobrancelhas no mundo. Então o mapeamento ele vai ser diferente de certa forma. Então a gente não pode fazer aquele mesmo mapeamento para toda cliente. Por isso que esse aqui, ele é um dos mais aconselhados para quando você for fazer a marcação, é um dos mais fáceis, mas contanto que você entenda sobre a função do mapeamento. Quando a pessoa não aprende a função do mapeamento, automaticamente ela sente dificuldade ali na hora de aplicar essa técnica, né? Então é interessante sim você conhecer a função do mapeamento antes de tudo. Tá? Então tem essa forma de mapeamento que existe. Então, você pode escolher entre cada uma delas. Eu quero escolher o mapeamento à mão livre. Posso. Quero escolher o mapeamento com as linhas. Pode também. São duas formas, né? Só que essas duas formas, elas são variadas. O com as linhas, você pode utilizar a linha. Mas o mapeamento à mão livre, ele já tem mais variações. Tem com a caneta em gel, tem com lápis. Mas também tem aquela caneta pincel que parece um canetão, que ela faz aquela técnica que eu falei aqui. Você pinta toda essa parte aqui onde você vai remover e a parte de dentro você deixa limpinha. É bacana, é uma das mais fáceis que eu acho. Só que o problema dessa técnica é que dependendo da caneta, quando a gente passa uma cera, por exemplo, sai tudo. Então, às vezes você pode sentir dificuldade ali de saber, nossa, será que esse pelinho ali, depois na pinça, né? A não ser que você faça todo o design na pinça, na linha, que aí não vai estar removendo aquele pelinho ali. Geralmente a cera, aquela tintura, né? Geralmente a cera, ela vai remover sim. Gente, que aula incrível, hein? Eu falei aqui, mas o conteúdo foi incrível sobre as formas do mapeamento. Então, você que está com dificuldade, pode sim estar trocando a forma de mapeamento. Eu tô com dificuldade no mapeamento à mão livre, eu posso fazer um mapeamento com as linhas? Pode, não tem problema nenhum. Tô com dificuldade no mapeamento com as linhas, posso fazer um mapeamento à mão livre? Pode, não tem problema nenhum. Mas contando que você faça um mapeamento simétrico, que você faça um mapeamento que interliga as linhas, que siga as regras, independente da forma de mapeamento. Mas se caso você for trocar a forma de mapeamento e ainda continuar com a técnica errada, aí sim você tem que verificar, entender, principalmente, gente, função do mapeamento, ela é para todas as técnicas, porque você vai entender sobre a regra, né? As regras das sobrancelhas, a regra do U, a regra dos ângulos, a regra dos triângulos, né? Então por isso que é interessante. Como usar a mão livre? Tem uma técnica padrão, professora? Sim. No caso, Dani, quando a gente está fazendo mapeamento à mão livre, é o posicionamento igual eu falei aqui, né? Um pouco mais cedo. Eu vou deixar essa aula lá no meu canal do YouTube, eu vou baixar para postar, mas vai demorar um pouquinho, tá bom? Mas eu já vou colocar ali para agilizar para essa semana já ter aula, tá bom? Se eu não me engano, até amanhã vai ter aula lá, mas se não, hoje mesmo, ok? Vamos lá, gente, em relação ao posicionamento, ó, vamos lá, ó. Não é 90 graus na caneta, é inclinado. Tá? Então, ó, movimento de vai e vem, ok? Precisa esticar? Bacana, mas não precisa esticar tanto igual a gente estica esse daqui. Você pode ver que o lápis hematográfico, ele não vai pigmentar com facilidade se não estiver esticado, então tem que esticar muito a pele. Então, a outra mão, que, por exemplo, sou destra, então essa é a direita, essa é a esquerda. Essa mão eu estico e essa eu pinto, entendeu? Então, aqui eu já vou fechar a minha mão.
Não vou colocar meu dedinho apoiando e fazer o vai e vem. Eu vou colocar 90 graus em relação aonde que eu vou pintar. Então, eu vou pintar aqui, eu vou fazer 90 graus. Vou pintar aqui, eu vou fazer mais inclinadinho, que funciona assim, ó. Aqui a gente faz assim, mas essa parte a gente... O filtro dando doido aqui, ó. Aqui a gente faz assim, mas aqui ele já é um pouco mais inclinado. Por quê? Aqui, ó, a gente tem, né, a divisão, onde que começa a descer um pouco mais a pele. Aqui não é igual um papel. Se fosse no papel, a gente já treina tudo assim retinho, né? Até mesmo no treinamento. Quando você for treinar, treina essa posição da mão. Quem não recebeu o guia prático, caso você queira receber, eu posso mandar para você gratuitamente no seu direct, para quem está assistindo aqui, e mandar mensagem no Instagram, Bruni Sobrancelhas, né? Esse Insta aqui, para você conseguir, porque essa aula vai para o YouTube também, por isso que eu gosto de explicar isso aí para você. Então a gente consegue uma folha de treino para você treinar, um mapeamento à mão livre, de forma mais fácil para você entender o posicionamento da mão. Tá? E aí esse posicionamento da mão, ele vai variar para a caneta em gel e para o lápis hematográfico. Caneta em gel não tem necessidade de ser uma marca específica. A caneta em gel, ela solta a tinta pela lateral. Por isso que a gente fazer 90 graus, às vezes a tinta não sai, tá? E já o lápis hematográfico, sim, eu indico de marca, tá? Então esse aqui da Mitsubishi. E para fazer o mapeamento com as linhas, eu indico da Cosmetic Art. Eu pego aqui a linha, passo 2 vezes o cacau na linha e eu venho passando o lápis hematográfico da Cosmetic Art até pintar ela toda pra gente conseguir um mapeamento bem nítido. E é essa a nossa aula, gente. Eu vou subir ela pro meu canal do YouTube, Bruni Sobrancelhas. Então vai lá seguir, tem um link também na minha bio. E é isso, gente. Um beijo. Amanhã também tem aula, viu? De live, vai ser à noite.